Obrigada. Eu vou tentar mesmo responder às perguntas de uma forma bastante cirúrgica. Quanto à primeira, o que se pode fazer para que estas pessoas tenham os seus direitos, nomeadamente a questão da escola, para o PSD claramente passa pela escola inclusiva. Portanto, as crianças, porque é a partir da educação, logo no primeiro contacto com a escola, que se faz a inclusão dos cidadãos portadores deficientes. Crianças, mas cidadãs, e portanto é aquilo que está no nosso programa eleitoral, é aquilo que nós defendemos também, que é um reforço dos meios para que haja uma verdadeira educação inclusiva. Até porque ela tem de começar logo na primeira abordagem ao sistema educativo, para que não haja um afastamento cada vez maior, um isolamento da pessoa, da criança, neste caso, portadora de uma deficiência, seja ela qual for a deficiência. Agora estamos aqui a falar dos cegos, mas nas várias situações, quer físicas, quer mentais, quer os cegos, quer surdos. Portanto, isto é uma miríade tão vasta e tão rica de situações diferentes, mas é a única forma. Isso passa pelo reforço de meios, pelo reforço de capacidade e também pelo reforço de pessoal para que possa acompanhar, que normalmente o que nos falta é professores e educadores ligados à área da educação inclusiva, da deficiência, para que se possa fazer esta verdadeira cidadania e política cidadã desde o início, porque aquela que é a nossa grande defesa, e isso também está naqueles que são os nossos documentos, é precisamente que haja uma maior facilidade de integração e de transição do ensino para a profissão, para o mundo profissional, porque nós temos cada vez mais pessoas com deficiência que conseguem felizmente aceder ao ensino, nomeadamente ao ensino superior, portanto é importantíssimo que sejam criadas as condições para o acesso e acessibilidade também na transição do ensino para o emprego. De fundo, é aquilo que nós defendemos e que me parece que responde de certa forma à questão que coloca. Quanto à questão dos atestados multiusos, há toda uma história anterior dos atrasos sistemáticos que também abrangem o caso das reformas, que tem havido atrasos absolutamente inadmissíveis e que nós esperemos que de facto eles venham a ser corrigidos. O PSD continuará insistente e vigilante para que isso aconteça. Tudo depende neste momento do Governo, que é do Partido Socialista, com maioria absoluta, e portanto criar essas condições para que tal aconteça. Quanto à mudança de mentalidades, esse é o grande desafio para todos nós e cada um. Porque a mudança de mentalidades parte de todos nós enquanto cidadãos. Mas também aqui, a Anabela vai-me permitir, há uma grande culpa da comunicação social naquilo que tem a ver com as matérias da deficiência e vai permitir-me aqui uma inconfidência. Eu estava a dizer-lhe no início dos nossos trabalhos que o grupo da deficiência existe há várias legislaturas e a Anabela, que esteve durante décadas no Parlamento, não tinha conhecimento, porque a comunicação social não olha para a deficiência. É mais, abre mais notícias e dá comentário político, futebol e outras polémicas, não quero agora falar de política propriamente dita, e outras questões estão mais laterais e às vezes umas perseguições, umas coisas que na verdade não têm importância nenhuma para a vida dos cidadãos. Mas ponha ao rubro um qualquer Twitter e ponha ao rubro as redes sociais e os comentários e despoleta os ódios mesquinhos e comezinhos daquele momento do soundbite e estas questões são ignoradas. E é muito importante também que elas sejam olhadas pela comunicação, porque a comunicação social tem aqui um papel fundamental de responsabilidade também na educação cidadã. E, portanto, não é para a Anabela propriamente dita, mas é enquanto uma das representantes da comunicação social, obviamente não é sua responsabilidade. Mas é muito importante que passe também por uma atenção dos médias para a questão da deficiência e da cidadania do cidadão com deficiência. Porque é muito difícil educar e para que aquela senhora, no momento em que contratar um deficiente, confie nele e não olhe para ele como deficiente, mas como cidadão, passa por esta educação cidadã e com isto estou a tentar responder à sua pergunta para não me perder. Finalmente, o acesso à cultura e aos demais eventos, o exercício dos direitos fundamentais, em termos teóricos, está garantido. Agora, de facto, tem que haver uma garantia efetiva e prática.
há aqui uma responsabilidade que passa das autarquias, das comunidades intermunicipais para o governo, para os governos regionais, nas várias escalas da responsabilidade de poder, mas também para outra coisa, que nós às vezes falamos em política e esquecemos de uma coisa, que é a política de cidadania, pelas associações locais, pelos nossos grupos recreativos, pelos nossos grupos teatrais locais. Há tanta cultura fora daquela que é chamada de Lisboa e que normalmente está na primeira linha e, portanto, essa nossa participação e esse desafio passa por todas as associações, que vai da Associação de Bairro à Associação Nacional mais importante. E, portanto, é uma responsabilidade de todos e esse acesso, sim, tem que ser garantido. E agora uma última, e esta é a última resposta, porque eu estou a tentar responder a todos, a questão da vida independente com os assistentes sociais. Há um projeto piloto, de facto, e parece-me que é a última pergunta que... Sim, mas era os assistentes sociais que eu vou chegar assim. Sim, eu sei, desculpe. Os assistentes pessoais e o aumento das suas horas na questão da vida independente. O que nós temos vindo, e é muito necessário, o PSD defende que assim seja, os modelos de vida independente têm que ser cada vez mais abrangentes. Mas a verdade, o que temos conhecido nos últimos anos é projetos piloto, quer para os cuidadores informais, que são grande parte dos pais das crianças que têm algum tipo de deficiência, quer para os centros de vida independente. Temos projetos piloto que se vai aumentando de gota a gota, prometendo-se muito e fazendo pouco. Eu espero que, de facto, isso seja uma realidade e a vida independente e os centros de vida independente, tal como a abrangência dos cuidadores informais, sejam cada vez mais nacionais e acabemos com projetos piloto, que é um faz de conta e, na verdade, não resolve o problema das pessoas. E com isto eu espero ter respondido a todos o mais rapidamente possível.